Olá pessoal, tudo bem? Espero encontrar todos bem. Então vamos dar continuidade aí à nossa disciplina de Química Analítica e hoje nós vamos continuar falando sobre ácidos e bases. Na aula passada nós focamos em ácidos e bases fortes, calcular o pH e reconhecer um ácido e uma base forte. Hoje nós vamos falar um pouco sobre ácidos e bases fracas, como que são os seus cálculos, como que a gente reconhece, né, um ácido e uma base fraca e tudo que envolve ali esses compostos. Então, como nós vimos no vídeo anterior, os ácidos, né, em solução aquosa, eles vão formar e eles vão liberar íons H+. Enquanto que as bases em soluções aquosas, elas têm a tendência em receber esse íon H+. Então, as bases, como elas têm pares de elétrons, elas conseguem receber esse próton que foi liberado do ácido. Aqui, nós temos duas reações químicas. A amônia reagindo com a água, liberando NH4+ e OH-. Então, nesse caso aqui, a amônia recebe um próton da água, então a água está atuando como um ácido e a amônia está atuando como uma base. Então, aqui formando o NH4+ e OH-, que aqui é um ácido e uma base. Nessa reação aqui, do NH4+ reagindo com a água, eu já tenho o contrário. O NH4+ é um ácido e a água agora é uma base, porque ela vai receber um próton. Quando ela recebe um próton, ela se torna H3O+, aqui nos produtos, e ela então passa a ser um ácido, e a amônia uma base. Então, eu tenho a reação com a base, amônia, e com o ácido, NH4+. Os dois reagem com a água, mas os dois reagem de forma diferente, né? A água, quando reage com a amônia, a água tem caráter ácido, porque a amônia é uma base mais forte que a água, e quando a água está frente ao íon amônio, ela reage como uma base, porque o íon amônio tem um caráter básico mais forte, ácido mais forte que o da água. Então, ele vai doar próton. As constantes de equilíbrio para essas duas expressões, uma é chamada de Kb, porque você tem uma reação química que forma hidróxidos, né? Então, é uma reação química básica. E a outra é chamada de Ka, que é a reação para o ácido. Então, nós temos Kb e Ka. Mas o que acontece, será, se eu somar essas duas reações químicas? Vamos dar uma olhada? Se eu somo essas duas reações, o que tem antes e depois da seta e é igual, eu posso cortar. Então, tem um NH4 aqui, tem um NH4 aqui. Eu posso cortar esses dois compostos. Tem NH3 aqui e tem NH3 aqui. Então, eu também posso cortar esses dois compostos. E o que vai sobrar? Água, né? Que eu tenho duas moléculas de água. E como produto, H3O+. Então, quando eu tenho um par ácido-base conjugado, se eu somo essas duas equações químicas, o que me sobra é a reação de autoprotólise da água. Os valores das constantes, né, quando eu somo duas reações químicas, eles são multiplicados. Então, se eu multiplicar Ka vezes Kb, da mesma forma, eu vou cortar NH3 aqui, vou cortar NH4 aqui, porque eles estão, aqui está multiplicando, né, um pelo outro. E vai me sobrar aqui concentração de H3O+, ou seja, Ka vezes Kb é igual à concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-. Só que
K vezes KB, então, vai ser igual a 1,0 vezes 10 a menos 14, que é o valor da constante. E esse valor não muda. Então, quando a consequência disso daqui é que quando você vai procurar constante de equilíbrio, você não vai encontrar constante de equilíbrio básica. Você vai encontrar somente valores de Ka. Tanto para bases quanto para ácidos, você só vai encontrar o valor de Ka, porque a partir do valor de Ka, a gente encontra o valor de Kb. Porque Ka vezes Kb é igual a uma constante, que é igual a 1,0 vezes 10 a menos 14, que é igual à constante de equilíbrio da água. Então, toda vez que a gente tiver num exercício ou na vida real que você precisa saber o valor da constante de equilíbrio para cálculo, lembre-se que você sempre vai encontrar valores para Ka. E esse valor de Ka você consegue encontrar o valor ali para Kb. Então, se eu tenho as duas reações químicas, né, ela formando ácido e dela formando base, como é que eu vou saber a característica dessa substância, se ela é mais ácida ou se ela é mais básica, né? Qual reação é predominante? A reação predominante, será que é da amônia formando NH4+ e OH-, ou a reação predominante é do amônio formando NH3 e H3O+? Qual é a reação predominante? Então, a gente tem que ir lá no apêndice 3, nesse caso desse nosso livro, e olhar a constante de dissociação desse ácido. Então, quando a gente olha aqui para o íon amônio, a gente vê que o valor, 5,7 vezes 10 a menos 10. Esse é o valor de constante. Um valor que é muito baixo. Se eu tenho um valor muito baixo de constante de equilíbrio, o que significa? Que eu tenho muito pouco produto. Então, essa reação química aqui embaixo, que é a reação ácida, ela tem muito pouco produto formado, ou seja, está muito mais na forma de reagente do que de produto. E como que eu faço para achar a reação, a constante de equilíbrio aqui para a amônia, né? Para o amônio eu já vi que o valor da constante é 10 a menos 10, um valor muito baixo. Então, muito provavelmente, o valor da constante aqui para o amônio seja um valor mais alto, ou seja, essa vai ser a reação predominante. Então, quando a gente faz o cálculo de Kb, e como que a gente faz o cálculo de Kb? Ka vezes Kb é igual a 1,0 vezes 10 a menos 14. Se eu tenho Ka, então eu acho Kb. Kb vai ser igual a 1,10 a menos 14 dividido por 5,7 vezes 10 a menos 10. Isso dá igual a 1,75 vezes 10 a menos 5. Ou seja, essa reação aqui, ela tem mais produtos do que essa reação aqui. Então, a reação que predomina aqui é a reação de formação da base. Ou seja, a amônia é uma base forte, é uma base mais forte. E o íon amônio é um ácido extremamente fraco. Então, isso vai ser importante depois, quando a gente faz os cálculos, né? Quem predomina aqui? A reação de formação de NH4+ e OH-. Essa reação tem mais produtos, ou seja, o valor da constante, apesar de ser baixo, ele é predominante em relação a essa reação de baixo aqui. Então, o que a gente percebe é que existe uma relação que é inversa, né? Quanto mais fraco for a base, mais forte vai ser o ácido. Quanto mais fraco for o ácido, mais forte vai ser a base. Então, vai ser sempre uma relação inversa entre o par ácido-base conjugado. Então, o livro traz um exemplo aqui para calcular o valor de Kb para essa equação aí de equilíbrio químico, né, em água. O valor da constante, a gente observa ali, a constante ácida que a gente encontra tabelada, 6,2 vezes 10 a menos 10. Então, esse é o valor de constante. Um valor relativamente baixo
para esse ácido. Então, muito provavelmente, esse valor da constante para a base, ele vai ser mais elevado. Então, quando a gente faz o cálculo, Kw sobre Ka, a gente encontra o valor de Kb 1,61 vezes 10 a menos 5. Ou seja, o ácido, ele não é tão forte quanto a base. Eu tenho uma base mais forte e um ácido fraco. Por que que eu sei disso? O valor da constante ácida é muito baixo. Então, significa que isso daqui é um ácido fraco. Bem feio aqui, mas é um ácido fraco. Enquanto que essa base, o valor da constante aqui, ele já é bem maior. Então, significa que isso é uma base forte. Como que eu sei que é um ácido fraco, uma base forte? Pelo valor da constante, né? Se o valor da constante é muito baixo, significa que você tem um ácido fraco. Se o valor da constante é alto, né, em relação aqui, você tem uma base forte. Então, quanto mais forte for a base, mais fraco vai ser o ácido conjugado dessa base. Então, é uma relação inversa aqui mesmo, para os pares ácido-base conjugado. Quanto mais forte a base, mais fraca vai ser o ácido. Então, quando a gente dissolve um ácido fraco em água, normalmente, né, é esse equilíbrio que nós temos. O ácido se dissociando em água, formando H3O+, e A-, né, que seria o ácido aqui desprotonado, e a reação de dissociação da água. Então, nós percebemos que a gente tem duas fontes de H3O+, do ácido e da água. Então, só que o que acontece? A concentração molar desse ácido normalmente é um pouco mais alta. Então, isso faz com que essa concentração de H3O+ aqui desloque o equilíbrio químico da água para a água. E essa concentração de H3O+ aqui, ela é tão pequena que ela pode ser desconsiderada. Então, a gente considera que a concentração de H3O+ é exatamente igual à concentração de A-, porque essa concentração aqui pode ser desconsiderada. A concentração analítica que você adicionou do ácido, ela vai ter que ser igual à concentração de A- que você tem no meio, mais a concentração de ácido que não reagiu. Então, essas duas concentrações aqui, elas vão ser igual à concentração que você adicionou do ácido. Como a concentração de A- aqui, do ácido desprotonado, é exatamente igual à concentração de H3O+, a gente pode substituir isso aqui para a concentração do ácido. Por que que isso é importante? Depois a gente vai ver que nos cálculos, isso facilita na hora de encontrar os valores de pH. Então, quando a gente pega a nossa constante de equilíbrio ali, a gente percebe que nós temos uma, duas, três incógnitas. Se a gente começa a usar as aproximações que nós fizemos e substituir isso no valor da constante de equilíbrio, né? Então, aqui eu tinha que a concentração do ácido era igual à concentração de HA mais a concentração de H3O+. Eu só isolei a concentração de HA aqui. Então, a concentração do ácido vai ser igual à concentração analítica que é dada, menos a concentração de H3O+. Então, eu posso substituir tudo isso aqui na equação de constante de equilíbrio. Então, a concentração de HA vai ser igual à concentração analítica menos a concentração de H3O+. A concentração de A- é igual à concentração de H3O+. Então, quando eu substituo isso na expressão da constante de equilíbrio, eu passo a ter uma incógnita, que é a concentração de H3O+, e a concentração analítica do ácido, que normalmente é dada. E isso facilita muito os nossos cálculos. Então, a resolução, né, dessa constante de equilíbrio, a gente vai cair ali numa equação do segundo grau, para resolver para o valor da concentração de H3O+, que é o que a gente quer.
A gente quer calcular o pH. Então, eu preciso, né, usar o valor da constante de equilíbrio, né? E usando o valor da constante de equilíbrio e todas as considerações que nós fizemos até agora, a gente cai numa equação do segundo grau. E essa equação do segundo grau, a gente resolve ela por Bhaskara. É matemática mesmo aqui, gente. Então, resolvendo essa equação do segundo grau, a gente vai chegar em dois valores de x. Um valor de x negativo, que não tem significado químico para a gente, porque nós estamos falando de concentração, e um valor positivo, que é o valor da concentração que a gente está procurando. Outra forma da gente resolver esse cálculo é simplificando, e a gente não chega numa equação de segundo grau e a gente consegue resolver de uma forma mais simples para o cálculo do pH. Dependendo da concentração do ácido que você tem e dependendo do valor da constante de equilíbrio para esse ácido, a gente pode fazer uma consideração aqui, ó. A gente usa aqui que a concentração analítica do ácido menos a concentração de H3O+. Se a constante de equilíbrio for baixa e essa concentração aqui for alta, esse valor aqui vai ser igual, aproximado, à própria concentração analítica do ácido. Porque a concentração de H+ é tão pequena, porque o valor da constante de equilíbrio é baixo, significa que tem pouco produto. Então, a concentração de H+ que eu tenho no meio é baixa, principalmente comparado ao valor aqui que foi utilizado para esse ácido. Então, a gente pode desconsiderar essa concentração de H3O+ aqui. Então, quando eu desconsidero, eu digo que ela é muito menor que a concentração do ácido, isso faz com que o meu cálculo se torne mais simples. Então, a constante de equilíbrio agora vai ser igual à concentração de H3O+ ao quadrado, dividido pela concentração analítica do ácido. Então, isso facilita muito os cálculos, deixa o cálculo muito mais rápido. Então, normalmente, o que é feito? Então, faz-se o cálculo com a aproximação, que é um cálculo mais simples, e se o valor de concentração de H3O+ tiver um valor baixo, realmente baixo, em relação à concentração inicial aqui desse ácido, e esse valor for menor que 5%, ali, em torno de 5%, aí você pode considerar esse valor como sendo adequado. Se esse valor dá elevado, um valor acima de 5% de erro ali, aí a gente tem que resolver a equação quadrática, mas a gente vai ver um exemplo disso. Então, essa tabela aqui, ela nos mostra direitinho como que é isso. Então, olha só, eu tenho um cálculo aqui de erro quando eu uso a equação, em relação aqui, a equação mais exata e a equação aproximada. Então, como que fica essa diferença? Então, quanto maior o valor de Ka e menor a concentração aqui do meu ácido, isso aqui são valores percentuais, maior é o meu erro. Se eu diminuo o valor do Ka e eu vou aumentando aqui a concentração do meu ácido, ó, passando de 10 a menos 5 para 10 a menos 1, esse meu erro, ó, vai tendendo para ser zero. Então, quanto menor o valor de Ka e menor a concentração, é mais provável que esse meu valor aqui de aproximação esteja correto e que a gente possa utilizar. Então, ali, ó, valores de concentração de 10 a menos 4, 10 a menos 3, 10 a menos 2, 10 a menos 1, com valor de Ka muito baixo, a gente tem todos esses valores aqui, ó, de aproximação menores que 5% do erro. Agora, quando a concentração do ácido se torna muito baixa e o valor do Ka aqui se torna muito grande, um 10 a menos 2, aí o erro, ó, ele se torna maior, 61%, 17%, 61%. Aí nesses casos, a gente tem que utilizar a resolução da equação quadrática. Nesses casos aqui de baixo, a gente não precisa resolver a equação quadrática. A gente pode fazer a aproximação e esse valor vai estar correto. Então, nós temos aqui como primeiro exercício, calcule a concentração de hidrônio presente em uma solução de ácido nitroso 0,10 mol por litro.
O equilíbrio principal é ácido nitroso mais água, dando H3O+, mais NO2-. O valor do Ka para esse ácido é 7,1 vezes 10 a menos 4. Então, daqui eu já tenho que não é um ácido forte, eu tenho um ácido fraco. Então, eu preciso fazer algumas considerações. A primeira que eu faço aqui é que a concentração analítica do ácido ali, que a gente chama de Ca, é a concentração inicial que ele me deu, que é 0,120 mol. Esse valor aqui vai ser igual a todas as concentrações de HNO3 e de NO2 que eu tenho no meio, porque eu não tenho outra fonte de ácido nitroso, eu só tenho uma fonte de ácido nitroso. Então, esse 0,120 mol vai estar distribuído entre essas duas formas, do ácido nitroso protonado e do ácido nitroso desprotonado. Outra consideração que a gente pode fazer é que a concentração de H3O+ é igual à concentração de NO2-. A gente sabe que isso está em água, e se isso está em água, eu teria a autoionização da água aqui. Vou colocar só uma para facilitar a minha vida aqui. H+, mais HO-. Só que a concentração de H3O+, proveniente da água, ela já é baixa. E quando eu adiciono um ácido e aumento ainda mais essa concentração de H3O+, pelo princípio de Le Chatelier, eu faço com que essa reação aqui de autoionização da água, ela se desloque para os reagentes. Então, eu diminuo ainda mais essa concentração de H+. Então, essa concentração de H+ aqui é desprezível. Então, toda a concentração de H+ que eu tenho do meio é a proveniente do ácido. Então, eu posso dizer que a concentração de H+ é igual à concentração de NO2-. Então, tendo essas duas aproximações aqui, eu posso substituir na expressão do Ka. De novo, eu isolo aqui a concentração de NO2- para deixar tudo em função de H3O+. E eu vou ter aqui, Ka vai ser igual concentração de H3O+ ao quadrado, pois a concentração de H3O+ é igual a de NO2, então, isso aqui ao quadrado, dividido por, eu isolo aqui a concentração de HNO2, e vai ser, a concentração de HNO2 vai ser igual a 0,120 menos a concentração de HNO3, só que isso é igual à concentração de H3O+. Então, 0,120 menos a concentração de H3O+. E isso vai ser igual a 7,1 vezes 10 a menos 4. Então, se a gente resolver isso aqui dessa forma, a gente vai cair numa equação quadrática. Ou, se eu simplesmente considerar isso como sendo muito pequeno, a gente vai resolver pelo método da aproximação. Então, são duas formas da gente resolver. Se eu desconsidero, eu estou aproximando e eu resolvo de uma maneira mais fácil, eu chego lá no final da conta, faço os cálculos de porcentagem, vejo quanto que é essa concentração de H3O+ em relação a essa concentração inicial. Se ela for maior que 5%, esse método de aproximação não pode ser resolvido por ele. Agora, se ela é menor que 5%, eu não preciso resolver a equação quadrática e o método da aproximação é o ideal. Então, vamos para a resolução. Então, se nós vamos resolver pelo método da aproximação, eu faço com que essa concentração de H3O+ aqui é muito menor que 0,120. Então, eu resolvo desconsiderando essa concentração de H3O+. E o cálculo vai ficar, então, muito mais simples. Que o Ka vai ser igual à concentração de H3O+ ao quadrado, dividido por 0,120. Então, resolvendo para a concentração de H3O+, que é o que a gente quer, nós estamos buscando o pH, a gente coloca a concentração de H3O+, vai ser igual a raiz de 0,120 vezes 7,1 vezes 10 a menos 4. E o valor que a gente chega é 9,2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então, esse é o valor de concentração. Fizemos os cálculos, então, 9,2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Agora, a gente pode calcular, então,
se esse valor aqui, o quanto ele representa em porcentagem em relação ao valor de concentração inicial do ácido. Porque a gente fala que essa concentração aqui é muito menor que 0,120, mas quanto isso é menor? Aí a gente chega num valor aqui de porcentagem. Então, se a gente calcular, ele representa 7,66%. Então, ele não é tão pequeno assim. Então, a gente pode fazer esse cálculo e chegar num valor mais exato utilizando lá a equação quadrática. Então, a gente retorna os cálculos, não desconsidera aquela concentração de H+, de H3 ou mais, e refaz os cálculos. Então, a gente não pode usar a aproximação, então vamos resolver a equação quadrática. Então, a gente volta ali para o valor da constante, já com as substituições que nós já fizemos. Então, a constante de equilíbrio vai ser a concentração de H3 ou mais ao quadrado, dividido pela concentração inicial do ácido, menos a concentração de H3 ou mais. Isso aqui é igual a 7,1 vezes 10 a menos 4, que é o valor da constante tabelado. Então, a gente precisa resolver isso daqui. Então, eu vou igualar, né, igualar tudo isso à concentração de H3 ou mais ao quadrado. Então, a concentração de H3 ou mais ao quadrado vai ser igual a 0,120 menos a concentração de H3 ou mais vezes 7,1 vezes 10 a menos 4. Então, eu vou multiplicar aqui os dois termos. Então, 7,1 vezes 0,120 e 7,1 vezes a concentração de H3 ou mais. Então, a gente chega aqui em concentração de H3 ou mais ao quadrado é igual a 8,52, 10 a menos 5, menos 7,1 vezes 10 a menos 4, concentração de H3 ou mais. Jogando isso tudo para cá e igualando a zero, a equação, a gente vai chegar em concentração de H3 ou mais ao quadrado, mais 7,1 vezes 10 a menos 4, vezes a concentração de H3 ou mais, menos 8,52 vezes 10 a menos 5. Então, isso é uma equação do segundo grau. E como que a gente resolve a equação do segundo grau? Utilizando Bhaskara. Então, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Concentração de H3 ou mais ao quadrado mais 7,1 vezes 10 a menos 4, concentração de H3 ou mais, menos 8,52 vezes 10 a menos 5 é igual a zero. Então, isso aqui é o termo A, isso aqui é o termo B, e isso daqui é o termo C. Então, não tem segredo, a gente vai resolver uma equação do segundo grau. Como que resolve isso? Nós teríamos dois valores para x. Um x positivo e um x negativo. Porque como que resolve? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, sendo que delta é b ao quadrado menos 4ac. Nós só utilizamos o valor que é positivo, porque a gente está calculando concentração, e um valor negativo não haveria significado para a gente, porque não tem concentração negativa. Então, colocando ali, né, resolvendo essa equação dessa forma aqui, então, menos b mais ou menos raiz de delta, que seria o valor de b, 7,10 vezes 10 a menos 4 ao quadrado, mais 4 vezes 1, que aqui nós temos, né, um 1 no termo A, vezes 8,52 vezes 10 a menos 5. Então, isso aqui vai dar mais, porque esse sinal aqui é negativo, dividido por 2A, ou seja, 2 vezes 1. Fazendo todos esses cálculos, a gente chega numa concentração de H3 ou mais de 8,88 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então, nós chegamos aqui na conclusão que, pelo método da aproximação, a concentração de H3 ou mais que a gente chegou foi de 9,20 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Pelo método da equação quadrática, 8,88 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então, se eu comparo isso com a concentração inicial, nós fizemos esse cálculo aqui, isso deu 7,6%. Então, com esse valor de 7,6%, é um valor relativamente alto, a gente fez pela equação quadrática, nós chegamos em 8,88 vezes 10 a menos 3, ou seja, um pouco menor do que a gente tinha considerado. Então,
Normalmente, para valores abaixo de 5% ali, a gente considera, né, que a aproximação é válida e a gente utiliza o cálculo com aproximação. Quando nós estamos trabalhando com soluções que a gente precisa de um valor mais exato e a gente tem um valor de constante alto e de repente a concentração do ácido é muito baixa, aí a gente resolve a equação quadrática. Então, o que nós estávamos procurando era o pH, então a gente calcula aqui o pH de 8,88 vezes 10 a menos 3, e nós chegamos em 2,05. E calculando o pH pelo método da aproximação, a gente percebe que o valor é ligeiramente diferente, 2,03. Então, normalmente, quando não se trabalha com concentrações muito baixas, a gente pode fazer o cálculo pelo método da aproximação, que ele vai ser mais rápido, mais fácil de ser feito. E o valor que você tem não vai ser uma diferença tão grande ali no valor do seu pH. Então, como fica o cálculo para uma base fraca? Então, quando a gente tem uma base fraca, os cálculos são exatamente iguais. A diferença são duas. No início, você precisa fazer o cálculo da constante de equilíbrio para a base, porque lá na tabela você vai ter somente o valor da constante para o ácido, e no final, se você está calculando o pH, você vai calcular, na verdade, o que você vai ter é a concentração de OH-. Então, você vai calcular o POH e não o pH direto. Então, não se confundam. Se você está trabalhando com uma base, o que você está procurando é a concentração de íons hidróxido. E se você está procurando a concentração de íons hidróxido, no final o que você tem é POH e não pH. Então, se você está procurando o pH, você vai encontrar a concentração de íons hidróxidos e daí você transforma isso para a concentração de H+. Aí você vai ter o pH dessa solução. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui para começar o cálculo são as aproximações. Então, pela estequiometria da reação, a gente sabe que essa equação aqui é 1 para 1. Então, a concentração de OH- é exatamente igual à concentração de H3 ou mais. De novo, eu tenho a autoionização da água aqui. Então, a água reage com ela mesma, formando H+ e OH-. Só que a concentração de H3 ou mais e de OH- proveniente da água, ela é muito baixa. A constante de equilíbrio para essa reação química é 10 a menos 14. Então, a concentração de H+ e de OH- vai dar na ordem de 10 a menos 7. Pelo princípio de Le Chatelier, como eu adicionei uma base forte que está liberando o OH-, lembra? Se você tem uma reação química que está em equilíbrio e você adiciona mais produtos, a tendência é que desloque ali o equilíbrio químico para os reagentes. Então, essa concentração de OH-, que já era baixa, ela se torna ainda menor. Então, eu posso desconsiderar essa concentração de OH-. E a concentração de NH4 aqui, eu posso dizer que ela é exatamente igual à concentração de OH-, pela estequiometria da reação e desconsiderando o OH- proveniente da água. Com relação à concentração dos íons amônio e amônia, ela vai ser igual à concentração analítica que eu adicionei, 0,0750. Isso sim, eu não tenho outra fonte de íons amônio e amônia. Então, tudo que eu coloquei vai estar ou na forma de amônio aqui nos produtos, ou vai estar na forma de amônia aqui nos reagentes que não reagem, né? Não é uma reação completa. Então, essa concentração analítica vai estar dividida entre essas duas concentrações, que eu posso rearranjar aqui para N concentração de NH3 vai ser igual a 0,0750 menos a concentração de OH-. Por que eu faço isso aqui, essa transformação aqui? Porque na expressão da constante de equilíbrio, eu quero encontrar a concentração de OH-. Então, eu vou deixar tudo em função da concentração de OH-. Quando eu chego aqui no valor da constante, eu preciso calcular o valor dessa constante, porque pela tabela eu só tenho o valor de Ka. Então, eu preciso encontrar o valor para essa constante para a reação básica desse íon. Então, o Kb
K vezes KB é igual a KW, que a gente já viu. Então, o KB vai ser igual a 1 10 a menos 14 dividido por 5,7 vezes 10 a menos 10, que é o valor de Ka. E a gente vai chegar aqui no valor de KB. Tendo esse valor, então agora a gente é capaz, usando essas substituições, de encontrar a concentração de OH- proveniente nessa solução. Então eu vou fazer concentração de OH- ao quadrado, que seria a concentração de NH4 vezes a concentração de OH-. Elas são iguais, eu substituo pela concentração de OH-, dividido pela concentração analítica do meu ácido menos a concentração de OH-. Vou fazer a aproximação, vou fazer o cálculo pela aproximação. Então, eu desconsidero essa concentração de OH- e eu faço o meu cálculo. A concentração de OH- vai ser igual, aqui faltou um raiz lá no livro, então a concentração de OH- vai ser igual raiz de 7,5 vezes 10 a menos 2 vezes 1,75 vezes 10 a menos 5. Quando eu faço esses cálculos, a concentração de OH- vai ser igual a 1,15 vezes 10 a menos 3. Então, eu já chego aqui na concentração que eu queria. Se eu quiser calcular o pH, eu vou ter que calcular, então, a concentração de H+, né? Normalmente é pedido pH e não pOH, então eu vou usar a expressão do KW. Então, KW vai ser igual a concentração de H+ vezes concentração de OH-. Como eu quero a de H+, eu vou isolar e vai ficar 1 10 a menos 14 dividido por 1 15 10 a menos 3. E a gente chega, então, na concentração de H+. E, portanto, né, no pH, caso queira. Então, na aula de hoje, a gente viu lá como que a gente faz cálculo de pH para ácidos e bases fracas, né? Então, a gente viu que a gente precisa utilizar o valor da constante, que isso é extremamente importante, e que dependendo desse valor de constante e da concentração ali do ácido que a gente está utilizando, a gente precisa ou resolver uma equação do segundo grau ou fazer um cálculo direto fazendo aproximações. Então, né, assim que a gente faz cálculo de pH para ácido e base fraca, né? Então, a partir da aula de agora, a gente vai começar, então, a falar das soluções tampões. Então, primeiro a gente vai falar um pouco ali sobre KPS, né, solubilidade de sais, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre soluções tampões. Então, a gente continua aí no próximo vídeo. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Eu aconselho que vocês peguem o livro, que vocês estudem pelo livro, né? Não fiquem só nas videoaulas, porque a gente não tem tempo de trazer todos os detalhes que tem lá no livro. Então, peguem o livro lá na parte de equilíbrio químico e leiam todo esse capítulo, que ele é extremamente importante. Certo, gente? Obrigada pela atenção de vocês e até mais.